Fala pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje, iremos abordar o recente julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi vencido por unanimidade no Supremo e se tornou réu, no caso onde ele e mais 7 pessoas foram acusadas de iniciar uma tentativa de golpe de Estado, no dia 8 de janeiro de 2023. Segundo a defesa de Bolsonaro, as acusações são infundadas, baseadas em uma delação duvidosa, onde o delator se contradiz várias vezes, além do argumento de que a defesa não teve acesso aos documentos. No entanto, Celso Vilardi, advogado de Bolsonaro, dá uma aula de direito e desmonta toda a narrativa de Alexandre de Moraes. Confira a defesa em ação. Mas um minutinho só. Estamos tratando de uma execução que se iniciou em dezembro de 21, tratando do crime do governo legitimamente eleito. Qual era o governo legitimamente eleito? O dele. Então esse crime é impossível, com todo respeito. Falar-se em execução de crime contra o governo legitimamente eleito, que era o dele. O governo legitimamente eleito veio no final do ano de 22, com as eleições. Então, como se falar em tentativa, em início da execução? E mais, como se falar em início de execução por pronunciamentos e lives, quando os dois tipos penais têm elementares do tipo a violência ou a grave ameaça? Não existia violência nem grave ameaça. Então é impossível falar dessa execução. Como eu disse, é porque não existia nenhum elemento. Então começa uma narrativa a respeito de pronunciamentos públicos. Para terminar no 8 de janeiro, que nem a Polícia Federal, que utilizou, como lembrou meu colega, mais de 90 vezes a expressão possivelmente, que não havia certeza, nem a Polícia Federal, que se utilizou dessas possibilidades, afirmou a participação dele no 8 de janeiro. Não há um único elemento, nem da delação. Aí me criticam porque eu digo que a delação não vale nada e estou dando... Óbvio, porque nem o delator que o acusou fez qualquer relação dele com o 8 de janeiro. Não há uma única evidência a esse respeito. Portanto, apresentou-se uma denúncia. Com essas duas circunstâncias, e eu não tenho tempo, senhor presidente, tenho que falar rapidamente, mas essa denúncia, quando veio, o ilustre Procurador-Geral da República liberou 8 PETs no dia da apresentação da denúncia. Ele foi intimado, meu cliente, um dia depois. O segundo dia já era prazo. 8 petições, 45 mil documentos. Que até agora, senhor presidente, por Deus que está no céu, eu não sei dizer o que tem esses documentos relacionados com a ação penal. Essas 8 petições, eu não consegui verificar sequer relação. São 45 mil documentos. Na verdade, é um quebra-cabeça que foi, na verdade, exposto à defesa. Mas, com base nisso, senhor presidente, o que nós temos nessa denúncia? A prova da defesa, substancialmente, é uma prova negativa. É uma prova negativa. Não fez, não participou, não aderiu, não autorizou, é uma prova negativa. Então, seria muito importante, e eu reconheço o ministro Alexandre de Moraes, Vossa Excelência despachou comigo no Salão Branco, e é verdade o que Vossa Excelência coloca, que todos os elementos da denúncia, citados na denúncia e no relatório da Polícia Federal, estão nos autos. A conversa de Mauro Cid, citada na denúncia, está realmente nos autos. Nós tivemos acesso quando é escrito por escrito, quando é por áudio, por áudio. O que não está na denúncia é a completude da mídia. Como disse o meu colega que me antecedeu. Então, senhores ministros, a pergunta é o seguinte: se eu não tenho a mídia completa, nesse momento de preliminares, não seria o caso de a defesa poder suscitar, se fosse o caso, a cadeia de custódia da prova? Mas eu não tenho a completude, eu não tenho os telefones, eu não tenho as mídias. Há uma discussão muito grande a respeito desse plano punhal verde e amarelo. Há uma reunião. Seria absolutamente imprescindível verificar as demais mensagens que foram passadas naquele dia. As outras mensagens que foram passadas pelo WhatsApp. Os outros documentos que estão na mídia. É essa a reclamação da defesa. O que nós temos, e temos tudo que a denúncia citou e tudo que o relatório da Polícia Federal citou, mas esse é o recorte da acusação.
Com todo respeito, a defesa tem direito a fazer o seu próprio recorte. E isso poderia impactar. Eu sei, ministro Flávio Dino, Vossa Excelência já falou aqui em outras sessões de julgamento que eu assisti, que falou hoje, nós não vamos fazer Vossa Excelências não farão um julgamento aprofundado da denúncia. É óbvio, nós estamos falando aqui de um standard mínimo, de uma verificação de possibilidade do recebimento da prova. Mas é evidente que se houvesse uma mensagem comprovando que não há nenhuma relação com o punhal verde e amarelo, teria muita importância para esse momento. Porque nós estamos falando de um recebimento de uma denúncia gravíssima, por fatos gravíssimos, que o presidente da República não tem nenhuma relação com o punhal verde e amarelo, Operação Luneta, com Copa 22 e assim por diante. Então, a verificação das trocas de mensagem, a partir do momento que Correios dizem que falaram com o Comando Militar, que pediram audiência no Planalto ou na Alvorada, que tiveram lá, o que disseram? Isso não consta. É essa a importância de verificar toda a questão. Me encaminhando para o final, senhor presidente, eu gostaria de tratar a questão da delação premiada. E aqui eu queria tratar de duas questões, porque inclusive estão sendo confundidas. Aliás, tudo que fala a defesa na imprensa sai de uma forma um pouco distorcida. O que foi questionado pela defesa, ministro Zanin, é o fato de que o delator rompeu com o acordo quando vazou a delação. E saiu na revista Veja. Diz ele que foi um desabafo. É estranha essa expressão, desabafo, porque no desabafo ele diz que não tinha voluntariedade. Isso não é um desabafo. Na versão dele atual, isso teria sido uma mentira. Mas vai lá. Falou com o primo, com o irmão, com o cunhado. Senhor presidente, a lei não autoriza o delator, o contrato de colaboração, não autoriza o delator a falar nem com o irmão, nem com o cunhado, nem com a mãe. Não autoriza. Ele, inclusive, estava proibido até de ter contato com o pai, se salvo engano mesmo, a partir de um determinado momento, que era investigado. Se ele falou com o cunhado, e se isso foi vazado, essa é uma responsabilidade dele. Dir-se-á, mas essa é uma questão formal. É verdade, uma questão formal. Só que mais adiante vem uma questão de que a Polícia Federal diz que ele mentiu, omitiu e se contradisse. E aí, senhores ministros, essa é a minha maior crítica, a questão da delação. Por quê? O Supremo Tribunal Federal, num voto de grande detalhamento do ministro Dias Toffoli, diz o seguinte: delação é um meio de prova. O delator conta uma história, as autoridades buscarão as provas de corroboração e só assim ela poderá ser utilizada. O que aconteceu nesse caso? Ele falou, segundo a Polícia Federal, ele mentiu, omitiu e se contradisse. E então, há uma audiência para que ele tivesse oportunidade de se corrigir. Mas aí, com todo respeito, há uma inversão. Porque, na verdade, não é o Estado que foi buscar as palavras de corroboração dele. O Estado vai buscar as provas de corroboração do que ele disse. É o contrário. O Estado trouxe indícios e ele se adequa aos indícios trazidos pelo Estado. É completamente o inverso. Com todo respeito, ministro, é o inverso. O delator tem que falar e o Estado tem que trazer as provas para condenar alguém. O que aconteceu aqui é que ele falou, mentiu, e o Estado tinha indícios. E aí ele se adequa ao Estado. E aí, com todo respeito, vem a denúncia do seguinte, inclusive, o colaborador, nessa versão do colaborador, foi corroborada pela Polícia Federal. Não, desculpe, ele não foi corroborado pela Polícia Federal. É o colaborador que corroborou a versão da Polícia Federal. É exatamente o inverso disso. E numa audiência que se traduziu numa coleta de provas. O julgamento teve início na data de ontem, terça-feira, e o Supremo Tribunal Federal pretende concluí-lo ainda em 2025, para não afetar o ano de 2026, devido às eleições presidenciais que ocorrerão no ano que vem. Mas e aí? O que acha que acontecerá com Bolsonaro ainda nesse caso? Já deixe aí a sua opinião sobre e considere deixar um gostei se você curtiu esse vídeo. E se inscreva para acompanhar mais notícias. Muito obrigado e até mais.